Glória a Deus, graça e paz, abençoados e abençoadas. Culto online, já estamos ao vivo aí para toda a terra, em Cristo Jesus, né? Gratidão pela tua vida, gratidão pela tua família, gratidão a quem? A Deus, né? Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Nós obtemos vitórias através de Cristo, né? Vamos louvar um hino e já vamos hoje à segunda parte de Ceia ou Páscoa Judaica, segunda parte. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade. E o vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E muitas coisas você acreditou. Viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homem que não pode responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitas pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer o segredo de quem te projetou com amor. Corpo e alma e espírito, é luz de vida com o Criador. Você é fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Estamos debaixo da vontade de Deus e nós somos frutos gerados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz também que nós somos o louvor da sua glória. Então nós já vamos começar a segunda parte de Ceia ou Páscoa Judaica. Vamos tirar aqui esse instrumento. Glória a Deus pelas nossas vidas. Abba Pai. E já estamos com as nossas ferramentas aqui, ó. Minha ferramenta aqui, palavra. E alguns versículos anotados aqui nos cadernos que nós vamos ministrar nessa noite. Toda honra, toda glória é dada a Ele. Então vamos fazer uma pequena recapitulação da mensagem de quarta-feira, que foi Ceia ou Páscoa Judaica. Então, para nós, você que está assistindo a segunda parte, se você quiser assistir a segunda parte, está no Facebook, na linha de tempo, e no YouTube. E você entrando no YouTube, você, por favor, se você quiser nos ajudar, ofertar nessa obra, se você quiser ofertar nessa obra, você vai no YouTube e se inscreve no canal e dá um like. Então você está ofertando na obra. Porque quantas
mais pessoas, visualização tivermos, mais a palavra vai correr adiante. E todos vão conhecer a verdade, que essa verdade já está dentro do coração e da mente de todos os seres humanos, que é filho de Deus, filho da salvação. Esta palavra, o Evangelho da Graça, as revelações que foram dadas ao apóstolo Paulo estão gravadas na nossa mente e no nosso coração. Então, quem tem o Espírito Santo já na vida da pessoa, porém não está ativado, manifestado ainda, através do momento que a pessoa passa a ouvir a palavra e crer na pregação, o Espírito acontece o batismo com o Espírito Santo. Não é aquele que tem que pôr a mão na cabeça e a pessoa cai, cisca, aquilo é outra coisa, aquilo é coisa de homem. Né? Então eles deturbaram a palavra todinha, modificaram para se adequar às suas doutrinas. Então tem muitas denominações do homem, cada uma tem uma doutrina diferente. A nossa é diferente, a doutrina é a graça, é o Evangelho da Graça. Aqui nós não... Os usos e costumes aqui, o modo de viver em Cristo, está tudo escrito aqui na palavra. Não é estatuto de homem, nem registrado em cartório, é coisa de Deus, para os seus filhos. Se você crê, continua ouvindo, que com certeza a palavra vai te edificar. Né? Então, quando eu falo denominações, todas as denominações que estão aí vivem de representações. Representa tudo, né? Igual ceia ou Páscoa judaica. Então, nós lemos em Lucas, vamos voltar lá, vamos recapitular aqui rapidamente, Lucas capítulo 22, né, se eu não me engano. 22. Capítulo 22, no versículo 7, os discípulos preparam a Páscoa. Jesus morreu na semana Tinha 3 festas acontecendo, né? E uma era a Páscoa. A festa dos pães asmos, aqui ó. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Então tudo que vai acontecer para frente aqui não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. Então nós, por alguém ter sido enganado e nos ensinar enganado também, porque não sabia, nós praticamos isso na ignorância. Né? E na quarta-feira eu vou pegar o versículo que o apóstolo Paulo, ele era um mestre da lei, e Jesus chamou ele para pregar a graça para os gentios, que somos nós, porque os judeus já tinham os 12 discípulos pregando. Os judeus já tinham os 12 discípulos pregando para eles, o evangelho da circuncisão. E o apóstolo Paulo veio para pregar para os gentios o evangelho da incircuncisão. A Bíblia fala de 2 evangelhos, circuncisão e incircuncisão. Então, por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para nós. Então, jamais nós que somos gentios, ou os gentios daquela época, poderia celebrar isso aqui, ó. Jesus está celebrando ali com os 12 discípulos dele. Porém, um ia trair ele, né? Naquela mesma noite, daquela janta. Ceia significa uma janta. Então, vamos ler aqui, ó. No versículo 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Né? Aí já estava tudo preparado, começaram. E no versículo 19, né, depois de acontecer tudo, Jesus, e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus pegou aquele pão e o cálice estava simbolizando o que ia acontecer com ele na cruz, simbolizando a morte dele. Por que era símbolo? Porque esse Jesus aqui era Jesus de Nazaré. Antes da cruz, ele estava no corpo carnal. Ele ainda não tinha ido na cruz, não tinha ressuscitado. Ele estava como um ser humano aqui na terra. E Deus, o Espírito de Deus, estava ali em Jesus, o próprio Deus. Né? Então, ele representou para os discípulos aqui, ó, vai acontecer isso, ó. O pão vai ser partido.
e vai derramar sangue, né? O sangue, o pão, representando o corpo dele que ia ser massacrado na cruz, e o cálice representando o sangue. Era uma simbologia, né, do que ia acontecer na cruz. E esses 3 dias que Jesus esteve morto, aqueles discípulos, todas as vezes que eles se reuniam, eles partiam o pão físico. Era um pão. Todas as vezes que a igreja primitiva, os judeus se reuniam, eles partiam pão, eles comiam junto, né? Era uma tradição. Então, nesses 3 dias, Jesus ia estar morto. Então, justamente era em memória, porque Jesus ia estar morto, né? Agora, depois que Jesus morre na cruz e ressuscita, não tem mais como a gente fazer essa representação. Se eu continuar fazendo essa representação, eu vou estar dizendo que Jesus vai morrer de novo, né? Que é em memória de quem está morto. Então as pessoas não compreendem isso, né? Então distorceram a palavra para se enquadrar suas doutrinas. Mas graças a Deus que nós que estamos crescendo na graça e no conhecimento, nós fomos alertados pela própria palavra. Porque já tem muitos pregadores em graça, já tem milhões de pessoas na graça, vivendo a verdadeira graça. Mas não se preocupe, meu querido. Você que ainda não entende a graça e que não está vivendo a graça, porque quem está vivendo a graça está vivendo o reino de Deus em vida. Né? Porque o reino de Deus é em vida. Aqui na própria ceia, ele vai dizer que só beberá, participará com ele de novo, depois que acontecer tudo que ele falou, né? Depois que vier o reino, aqui vai falar, aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o meu cálice, da nova aliança no meu sangue. Esse sangue que ia derramar também lá, como o símbolo da aliança, era também uma simbologia do que ia acontecer. O sangue ia derramado porque a aliança, eu já tenho uma mensagem aí no YouTube há muito tempo, que como eram feitas as alianças, tanto na velha aliança como na nova aliança, todas as alianças que Deus fez com o homem, tinha derramamento de sangue. E quem derramou o sangue no Novo Testamento? Jesus. Antes era cordeiro, carneiro, né? Agora o próprio Jesus vai derramar seu sangue, né? Todavia, e aqui vai falar do traidor, vai falar também que ele não ia beber enquanto não acontecesse todas essas coisas. Então era uma simbologia, mas ele estava celebrando a Páscoa judaica. Né? Nas denominações que estiver celebrando hoje essa coisa, está dizendo que Jesus vai morrer, está dizendo que está celebrando em memória de quem está morto. Mas graças a Deus que nós não celebramos isso, que era a lei. Jesus estava cumprindo a lei. Jesus estava cumprindo a velha aliança para ter o encerramento e iniciar a nova aliança. Então, era uma simbologia, era uma sombra do que ia ser realidade que nós estamos vivendo hoje. Né? Lá em Hebreus, nós lemos também aqui em Hebreus, capítulo 10, diz aqui, ó, 10, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Então, na velha aliança, tinha que se oferecer sacrifício dia após dia, mês após mês, ano após ano. Né? Aí só se concretizou tudo isso quando Jesus, com um único sacrifício, eliminou tudo. Né? Mas as pessoas perguntam, mas e aquela ceia que o apóstolo Paulo fala lá na igreja de Coríntios? Vamos lá então, na igreja de Coríntios, 1 Coríntios, que nós vamos falar hoje a respeito desta ceia, que os coríntios estavam celebrando. A igreja de Corinto, nós já sabemos que era uma igreja de gentios, o apóstolo Paulo pregou, e gentios que
vivendo, não sei se a lei de Moisés, a lei, a velha aliança. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 11. Capítulo 11. Né? Então aqui, capítulo 11, que começa aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar de vários costumes que estavam acontecendo lá nessa igreja local. Né? E aqui no primeiro versículo ele diz, ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então tudo que vai acontecer naquela igreja aqui, que está acontecendo naquela igreja, tudo que Paulo vai pregar é contra o que eles estão fazendo. Porque se Paulo é imitador de Cristo e pede para que as pessoas sejam meus imitadores, se nós estamos imitando o que o apóstolo Paulo fez, nós estamos imitando a Cristo. Então, se nós estamos imitando a Cristo, Cristo ressuscitado, nós não podemos voltar a ressuscitar o que está morto. Porque tudo na lei, para quem está na graça, está morto. Né? Até as ordenanças que tinha lá, os mandamentos, tudo, para nós, não tem nenhuma serventia mais. O quê? Os 10 mandamentos era da lei? Na graça tem os mandamentos que nós temos que seguir. E na graça só tem uma lei. Né? É a lei da fé, que é mediante o amor em Jesus Cristo. A lei da fé é o amor. Em quem? Em Jesus Cristo. Só tem essa lei. Mas nós vamos ver esses versículos onde fala que encerrou tudo, que essas ordenanças para nós não tem serventia mais. Se nós fizermos, estamos ultrajando a graça. Ressuscitando aquilo que está morto. Porque o fim da lei é Cristo. Páscoa judaica era da lei, findou. Dízimo da lei. Eu citei até aqui umas obras, até as obras. Na quarta-feira nós vamos citar mais obras. Que são muitas, são 613 mandamentos. Né? Então vamos concluir aqui. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí ele vai falar aqui nos primeiros versículos, naquela igreja tinha um uso de véu também. Ele vai falar a respeito do véu. Mas hoje nós estamos pregando sobre ceia ou Páscoa judaica. Que ceia era aquela que ele estava celebrando lá na igreja de Coríntios. Né? Aí aqui vem o versículo 17. Né? A instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Então, começa aqui no versículo 22, no versículo 23. O apóstolo Paulo vai citar o que aconteceu lá em Mateus, em Mateus, em Marcos, em Lucas, e em João também fala da ceia. Né? O apóstolo Paulo vai citar o que aconteceu lá. O que Jesus estava celebrando, que era a Páscoa. Mas aqui nessa igreja, nem era Páscoa nem ceia. Era uma festa chamada Agape. Era uma festa onde os mais favorecidos de bens materiais levavam muita comida e comia até é aqueles que falam sobre a gula. Até extrapolar de tanto comer. Então, no versículo 17 é o contexto de tudo isso. Vamos ver o versículo 17. Nós estamos no capítulo 11. E Paulo vai falar referente à ceia. Como devia ser celebrada a Páscoa. Que foi o que Jesus celebrou lá com seus discípulos. Né? E os gentios não podiam... Gentios nem daquela época, nem hoje, não pode celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa era um mandamento para os judeus, não era para nós. Era da Torá. Né? A primeira Páscoa foi celebrada, era uma festa de libertação. Jesus libertou, era libertação e ao mesmo tempo morte, celebrando, porque naquela noite que eles saíram do Egito, ele celebrou a libertação deles do cativeiro do Egito, e a morte dos primogênitos, a praga que foi determinada a Moisés para falar para Faraó, e foi determinada naquela noite. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 12. Lê lá que você vai tomar ciência disso aqui. Mas não vou aumentar lá para não tomar tempo. Né?
Então, era a Páscoa judaica, era a libertação dos israelitas do cativeiro do Egito. Está entendendo, meu querido? Na Bíblia fala de 3 cativeiros, mas não vou falar agora porque é outras mensagens. Estamos falando do cativeiro lá do Egito, lá dos faraós. Você lembra? Que eles passaram 400 e tantos anos lá, servindo de escravos. E ainda estavam achando bom. Que não queria nem receber a libertação de Deus, transgrediram contra Deus, atentaram a Deus no caminho, no deserto, para toda vez. Vamos aqui, referente. O contexto de tudo isso que Paulo vai ler aqui está no versículo 17. Ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, e sim para pior. Então, tudo que eles vão fazer aqui, eles estão reunidos para fazer coisas desfavoráveis a Deus. Que vamos ler de novo aqui, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, os coríntios estavam celebrando uma festa, achando que estava celebrando a Páscoa, ou sei o que seja o que eles quiserem, mas Paulo diz, eu não vos louvo, eu não aprovo o que vocês estão fazendo, porque vocês se reúnem, vocês estão congregados, vamos ver aqui de novo, vocês ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então eles se ajuntavam não para melhorar, para obter conhecimento, mas para piorar cada vez mais. Então, Paulo vai dizer aqui uma série de coisas que estavam acontecendo no meio deles. Inveja, partido, igual essas denominações que tem hoje aí. Né? Se você for lá, eu não vou citar aqui, mas se você for nessa denominação, o que mais tem? Uma das coisas que mais tem é fofoca. Né? E lá estava acontecendo do mesmo jeito. E eles celebrando aquela festa, nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, a Páscoa. Gentil não poderia tocar na Páscoa. Essa igreja aqui era dos gentios. Gentil não poderia. A Páscoa foi instituída por judeus. Né? Mas nós temos a nossa Páscoa também. A Bíblia fala que a nossa Páscoa é Cristo. O nosso Cordeiro. Vamos ver aqui, capítulo... deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. Só um momentinho, vamos procurar aqui. Capítulo 2 Coríntios, vamos ver se é 2 Coríntios aqui. Glória a Deus. Então, né? Nós estamos aqui no capítulo... Voltando aqui. Eu vou daqui a pouco eu procuro esse versículo. Vamos continuar o raciocínio, senão nós perdemos o raciocínio. Então, o apóstolo Paulo, né? Ele está reprovando o que eles estão fazendo ali. Porque da mesma forma que os religiosos pegaram aquela passagem lá de Lucas, de Mateus, e diz que é Santa Ceia, lá em Coríntios também ele estava fazendo a mesma coisa. Celebrando, e Paulo relembra aqui no versículo, vamos ver aqui, nós estamos no 11, 23, né? Paulo relembra o que foi feito lá no início. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes
que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que venha. Então, Jesus, quem estava esperando Jesus vai esperar até morrer e ele não vai vir. Ele já veio. Né? O apóstolo, os 12 discípulos estavam anunciando a vinda do reino de Deus. Jesus anunciou a vinda do reino de Deus até aqui nessa Páscoa também, ele fala. Até que o reino venha. E o reino veio na ressurreição, na morte e na ressurreição de Cristo. De Jesus veio. Nós já estamos vivendo o reino em vida. Quando fala vir nas nuvens, era o juízo que Deus ia fazer com os judeus. E já aconteceu lá no ano 70, Deus fez o juízo aos judeus. Só que você que é evangélico, só que você que é religioso, ensinar diferente. Que Jesus ainda vai vir e ele vai vir, vai tocar 4 trombetas nos 4 cantos do céu e Jesus vai aparecer e vai acontecer isso? Nunca, jamais vai acontecer isso. Porque a trombeta que as pessoas acham que vão tocar, aquelas que tocavam lá, toda vez que o chofar tocava lá, era anunciando uma coisa que ia acontecer para os judeus. Cada toque simbolizava, eu tenho até os toques do chofar, e é igual um apito de guarda de trânsito. Cada toque simbolizava uma chamada para as festas, para as reuniões e assim por diante. E nesses últimos dias, tem trombeta tocando? Tem. Eu estou tocando a trombeta, estou anunciando a palavra. A trombeta está tocando aqui, ó. A última trombeta está tocando aqui, ó. Anunciando a palavra para ti que não conhece. Por que última? Porque eu estou com 61 anos. E daqui a um tempo, não sei se é daqui a pouco, amanhã, eu vou partir desse mundo. Que a minha residência não é aqui nesse mundo. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós somos de lá de onde nós viemos. E nós vamos partir desse corpo aqui, receber o corpo transformado e vamos viver a eternidade com Deus. Então, a trombeta tocou para mim, eu compreendi a mensagem. Trombeta, quando a trombeta toca, significa uma mensagem. As pessoas leem a Bíblia, mas por falta de entendimento não compreendem. Porque a trombeta está tocando. Nós estamos levando conhecimento. Não do que vai acontecer, porque tudo, a nossa vida espiritual foi traçada lá na cruz. Foi resolvida na cruz. A nossa vida espiritual foi traçada na cruz, resolvida. Olha aqui, querido. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda de conformidade da carne, mas anda em Espírito. Então nós estamos andando pelo Espírito de Deus. Né? Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 5, aquele versículo que nós estávamos procurando, 1 Coríntios capítulo 5. Né? Os judeus tinham a Páscoa, né? Nós, gentios, hoje, nós temos nossa Páscoa, tem. Mas é celebrada como? Nós vamos ver como é que ela é celebrada a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5. Perdi aqui o versículo aqui. Está aqui, ó. Capítulo 5 está aqui, ó. Olha aqui, ó. Está falando lá da impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortação. Desde o início, Paulo está repreendendo tudo que a igreja de Corinto, tudo que eles vão fazer é coisas carnais. Paulo chegou lá pregando no capítulo 4, aqui se eu não me engano aqui, no capítulo 4 aqui para trás, primeira ou segunda, ele chega lá, aí Paulo diz, nós estamos reinando já em vida, e nós não precisamos de você para nos ensinar não. E Paulo fala, oxalá vocês pudessem reinar em vida. Porque se você não tiver entendimento do Evangelho da Graça, você não reina em vida. Reinar em vida neste mundo é a partir do entendimento do Evangelho da Graça. Se você não tiver debaixo da graça do apostolado, recebendo a palavra específica para a tua vida, tu não vive o reino de Deus em vida. Tu não recebe a herança. Pode ir para a denominação, fazer campanha, pular, espernear, dizer que recebeu um batismo com o Espírito Santo, mas não recebe nada.
vive pela sorte. Eu vivi muito tempo pela sorte. Vivia fazendo campanha, fazia uma de 7 dias, vamos fazer outra, não deu resultado não. Nunca a pessoa acha que recebeu. Depois que eu conheci o Evangelho da Graça, depois que eu conheci a graça, eu me satisfiz. A palavra me saciou o vazio que faltava em mim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. Eu já preguei aqui sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então, quando você está comendo aquele pedaço de pão, isso é o corpo de Cristo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Você está dizendo que Cristo vai morrer de novo, Jesus vai morrer de novo. Aí, toda vez que você celebra isso, está dizendo que vai acontecer tudo de novo. Já aconteceu. Não vai acontecer mais. Quem faz isso está ultrajando a graça. É um transgressor da lei. É porque não está cumprindo os mandamentos tudo. Que é 613. Né? Então, vamos aqui, ó, a nossa Páscoa aqui, ó. No capítulo 5, o apóstolo Paulo explica aqui, ó. Versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento, o fermento velho. Eu tenho uma mensagem também falando o que é fermento. Quando fala fermento na Bíblia, que levedava o pão, o fermento significa doutrina, né? Ó, aí diz aqui, ó, lançai fora a doutrina velha. Que doutrina era velha? Era essa? A do Velho Testamento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, sacrificado. Tá vendo? Ele já foi sacrificado, não vai ser mais. Não adianta você fazer representação que não vai acontecer mais. Ele não vai morrer mais por ninguém. Ele já morreu e já nos salvou. Nosso Cordeiro Pascual foi imolado, sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que significa? Nós temos que comemorar a Páscoa, a verdade de Deus, com o pão da pureza e da verdade. Que pão é esse? O pão na nossa vida é Cristo. Mas a Bíblia diz que nós é que somos o pão. Né? Então, hoje, aquele pão antes da cruz, Jesus simbolizou sendo o corpo dele, que ia ser partido por nós. Né? E hoje, o corpo de Cristo é o quê? A igreja. Mas não é a denominação não, viu, querido? Não é a igreja que você vai... a igreja do fulano da associação não sei de quê, fulano de tal, congregação não sei de tal, pentecostal não sei de quê. Não é esta igreja que está falando aqui. O corpo de Cristo é a igreja, somos nós. A igreja de Corinto estava reunida. Quando nós nos reunimos, formamos o corpo de Cristo. Eu sou um membro. Quando aqui a igreja está reunida aqui na minha sala aqui, ó. Tem 3 membros aqui da igreja. Jesus é o cabeça. Eu não sei quantos estão assistindo essa live aí juntos. Está formando o corpo. E todo mundo que estiver reunido assistindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra, está numa região celeste. Cristo está presente. Porque nós somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E esse corpo, ele é o cabeça. E esse corpo são as pessoas que foram lavadas pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Amém. Entende, querido? Depois nós vamos especificar sobre o sangue e o lavar regenerador, que é 2 coisas diferentes. Né? Mas essas coisas lá no lugar que você está não te ensinam, nem me ensinaram. Mas agora, com os pregadores verdadeiros da palavra de Deus que surgiu, né, para trazer a verdade de Deus, nós estamos sendo orientados, estamos vivendo debaixo da graça e do apostolado de Cristo. Não é de homem também não, viu? Aí tem
Em todo lugar tem lobo, enganador. Se não tiver debaixo do meu ensinamento, não. Você não precisa estar debaixo do meu ensinamento. Eu estou te ensinando, mas você não tem nenhuma devoção, nenhuma gratidão a mim, não. Porque eu estou ensinando, porque eu fui convocado por Cristo para fazer isso. Eu estou edificando o que o apóstolo Paulo colocou. O fundamento é Cristo. Eu estou edificando a rocha na tua vida. Ensinando o que Jesus fez lá no Calvário por a tua vida, pela tua família. Mas você talvez não saiba, aí está procurando ele no lugar onde ele não está. Você procurar ele no monte, ele não vai estar. É igual nós íamos para o monte, era a maior festa. Mas nós celebrava ali, é coisa de homem, coisa da carne. Aí na unção, a unção que falava ali é a emoção da carne. Né? Unção é diferente de emoção da carne. Aquelas pessoas caindo, pulando, gritando, dançando no lugar que ele chama de igreja, aquilo é emoção da carne. Aquilo chama-se carne ativada. É a natureza carnal da pessoa ativada. Eu já fiz aquilo. Falando em língua estranha, e Jesus não fala com você em língua estranha, querido. Ele fala na tua linguagem. Se você for inglês, ele vai falar inglês. Se você for italiano, ele vai falar italiano. Se você é brasileiro, ele vai falar com você em brasileiro. Né? Se você é nordestino, ele vai falar nordestino, igual eu estou falando aqui. Brasileiro, né? Ele não vai falar, mandar recado por ninguém. Ele manda através do Filho, é através da palavra e é na tua linguagem. Né? Então, a nossa Páscoa é celebrada com o pão da pureza e da verdade, que é a palavra de Deus. Né? Porque o cordeiro, não adianta você estar louvando cordeiro, mas não. Porque o nosso cordeiro já foi imolado, sacrificado. Eu cantava muito, poderoso Deus, tirei da agenda, porque ali é heresia. Adorar o cordeiro. Então eu estou refazendo tudo que aconteceu, trazendo à tona o que aconteceu. Se eu estiver adorando o cordeiro, a nossa adoração hoje é ao Cristo ressuscitado. Amém. Ao outro, nós somos do outro. Nem Jesus antes da cruz, nós não somos de Jesus de Nazaré, nós somos do Jesus. Tem duas manifestações de Jesus, uma antes da cruz. O que nós vivemos é o depois da cruz, o ressuscitado, em espírito e em verdade. Amém. Viu, querido? E querida, é a verdade de Deus. Então, tudo que ele estava fazendo ali na igreja de Corinto, Paulo não estava aprovando, que é tudo errado. Né? Aqui no capítulo 3, aqui, ó, né? Paulo chega lá, no capítulo 3 aqui, de 1 Coríntios, ele diz, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, eram pessoas que estavam em Cristo, mas não tinham conhecimento de Cristo. Então, por tal ignorância, fazia as coisas que achava que estava agradando a Deus. Aí Paulo vai lá para ensinar. Igual eu estou aqui para te ensinar. Se te interessar, conhecer a palavra, a verdade. É o pão da verdade, o pão da pureza e da verdade. Isso aqui é o pão da pureza e da verdade. A palavra. Então, e a igreja verdadeira, aí eu até citei um exemplo que quando nós tínhamos a denominação, falava a igreja do pastor Zé Ramalho. Aí eu falava, não, toda igreja tem defeito. A de Cristo não tem defeito não, querido. Se você está indo para um lugar e o seu líder diz que a igreja lá tem defeito, é coisa de homem, porque a igreja de Cristo não tem defeito. Essa que eu congrego não tem defeito. Viu? Por quê? Vamos ver aqui, rapidinho aqui, e o tempo é duas partes, mas se não der tempo de nós explicar tudo, nós vamos para a terceira parte. O importante é as pessoas aprender tintim por tintim, detalhe por detalhe. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Versículo 25. Marido, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é Jesus não se entregou por religião nem por denominação, viu? Denominação e religião é coisa de homem. Tem estatuto,
tem as leis que você tem que obedecer, o líder lá que te chama de pastor, que depois da cruz também não existe isso mais, são dons. Né? Hoje eu estou exercendo o dom de pastor aqui, de evangelista, de profeta, de mestre, viu? E de apóstolo, porque apóstolo significa enviado. Né? Então, diz aqui, ó, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou, para que a santificasse. Ele se entregou pela igreja para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tá vendo? Ele santificou e purificou por meio de quê? Da palavra. De água pela palavra. Porque depois da cruz, não é água física, é a palavra. A água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja que eu congrego, ela não tem defeito, é pura, sem mácula, ela é a igreja verdadeira, só tem essa no mundo. Então não vai em papo que determinada religião, que quem fundou a igreja foi Jesus, é mentira. A igreja verdadeira só é uma. E a igreja verdadeira foi lavada e purificada pelo lavar regenerador da palavra de Deus mediante Cristo Jesus. Os que estão aí fora falando é religião. Eu já preguei aqui como surgiu as religiões aqui no Brasil, que lá fora tem outras. Lá fora tem outras religiões. Aqui no Brasil como surgiu. Né? Tem a mensagem lá no YouTube. Surgiu da igreja católica, se dividiu a igreja católica, formou o protestantismo. Né? E o protestantismo é a mesma coisa que ser evangélico ou luterano. Luterano e evangélico é a mesma coisa. E desse aí ainda teve outra subdivisão e foi subdividido Aí eu falei, não vai para a igreja de fulano de tal, que lá tem defeito, lá não tem salvação. Na denominação não tem salvação. A salvação foi elaborada por Cristo lá na cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado por muitos, não foi por todos também, foi por muitos. Muitos não é todos. Futuramente você vai compreender esses muitos que Jesus morreu. Viu? Né? Prosseguindo, vamos ver aqui, aí, falamos da igreja verdadeira. Vamos voltar para Coríntios, capítulo 1, né? 1 Coríntios, capítulo 11, né? Tem um contexto também aqui no capítulo 10, né? A explicação da ceia. Né? Eu vou ler só um versículo aqui, ó. Tá falando do corpo da igreja, ó. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque Paulo está explicando lá, antes de falar o que Jesus fez lá na Páscoa judaica aqui, ó. Aí está explicando aqui, ó. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Tá vendo? Paulo explicando para os coríntios o que é o pão verdadeiro. A Páscoa, a ceia verdadeira, ó, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos de um único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam de sacrifício são participantes do altar? Né? Então, quem é esse corpo? Que o corpo é a igreja que Cristo é o cabeça. E aqui em Colossenses, ele vai explicar para os Colossenses lá mais tarde. Vamos ver aqui. Colossenses 1, 24. 1, 24. Agora, o apóstolo Paulo falando, ministrando a palavra lá para os Colossenses. Agora me regozijo nos meus sofrimentos.
por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Se você estiver acompanhando a mensagem, estiver com a palavra, vai abrindo a Bíblia e conferindo. Se você não tiver, depois você pega a sua palavra, que a mensagem aí você pode ouvir ela o dia inteiro, a noite inteira, não paga nada. Certo? Se você quiser ofertar na obra, que a obra não é minha, a obra é de Deus, e não é eu que estou fazendo a obra foi feita lá na cruz, que é a igreja. A obra foi feita lá a obra de Deus é a igreja, querido. Aí os pastores dizem, os ditos pastores dizem, os lobos, né? Eles querem só dinheiro seu. Eles dizem, ó, eu estou vivendo da obra, estou fazendo a obra de Deus. Quem fez a obra foi Cristo lá na cruz. Ele comprou a igreja, lavou pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Purificou e a santificou. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? Divulgando a obra. Se você quiser ofertar na obra de Deus, você pode ofertar. Você vai lá no YouTube, você entra lá no canal, no meu canal lá, se inscreve no canal e dá um joinha lá, pronto, ofertou. Porque quanto mais pessoas ouvir a mensagem, mais pessoas vão ter acesso à mensagem também. É uma oferta. Viu? O dízimo, no domingo, provavelmente nós vamos falar sobre o dízimo. Nós vamos falando das obras da lei. Nós vamos falar sobre o dízimo. O dízimo, antes da cruz, não era dinheiro, era alimento para a tribo de Levi. O que você está dando hoje, você está dando, não é para Deus, é para o homem que está, na sua denominação, você está dando para a sua denominação, para o ministério do homem. Não é para Deus. Para Deus você não está fazendo nada. Né? Se você não estiver pregando a verdade, você não está fazendo nada. Ah, mas eu estou evangelizando para levar para lá, você está levando pessoas para ser aprisionadas naquele local e ficar debaixo da doutrina deles. Como eu fiquei muito tempo. Né? E não tolerei, porque o pastor-chefe disse, você tem que trocar essa belina velha sua e comprar um carro zero. Né? Eu não concordei, que não saí de lá. A palavra já estava gravada na minha mente e no meu coração. Então quem tem a palavra gravada na mente e no coração, quando vem uma coisa errada que não condiz com o verdadeiro evangelho, a pessoa na consciência é acusada. Porque a palavra está dentro de você, querido. A palavra de Deus está dentro de você. Viu? É por falta de preguiça, por falta de examinar a palavra, de ler a palavra, de pedir a Deus, ó Senhor, me dá entendimento dessa palavra. Se você for para lá, eles vão passar o entendimento do jeito que eles querem que seja. Mas aqui eu não tenho intuito de te aprisionar em lugar nenhum, nem de arrecadar dinheiro do teu bolso para mim, não, porque graças a Deus eu sou rico da graça de Deus. Eu sou rico da graça de Deus, não preciso de dinheiro de ninguém. Eu preciso da prosperidade de Deus. As bênçãos de Deus foram derramadas na cruz para mim e eu tomei posse delas e sou rico da graça de Deus. Dinheiro eu não tenho, mas tem um tesouro dentro de mim. Você tem um tesouro também, precisa ser ativado. Eu tenho um tesouro dentro de mim que vale mais que ouro que prata, que é o Espírito de Deus na minha vida, é o próprio Deus na minha vida. Oh, glórias a Deus. Isso aqui que é a palavra, querido. Isso aqui é que é a verdadeira, é o pão da pureza e da verdade, é isso aqui, ó. É a Páscoa nossa. É o Cordeiro que fez o sacrifício lá e nos deu esse entendimento. Né? Vamos continuar. Então, na quarta-feira nós vamos, se não der tempo de terminar hoje, na quarta-feira nós continuamos a terceira parte. Não importa quantas partes sejam, importante é você tomar conhecimento, colocar a palavra em prática e dizer, a partir de hoje, eu vou ter uma vida diferente. Em Cristo Jesus. Não vou ser manipulada por homens. Eu quero ser instruída na palavra. Né? Então nós, Colossenses, né? Nós lemos aqui, ó. Minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações,
agora, todavia, se manifestou aos filhos santos. Esta palavra foi anunciada a Abraão, mas Abraão não recebeu a revelação. A revelação não foi dada nem para os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré, foi dada para o apóstolo Paulo. Essa revelação, é esse mistério que estava oculto, é esse mistério das insondáveis riquezas de Deus que nós pregamos. A sã doutrina, a palavra verdadeira. Né? E nós estamos em Colossenses capítulo 2 aqui, vamos ver aqui o 13 e o 14. 13 e o 14, nós vamos terminar agora. Falta 10 minutos para o nosso tempo aqui. O 13 e o 14, ó. Colossenses capítulo 2, 13 e 14. E a vós outro que estavais mortos. Isso aqui não cabe nem a nós, porque isso aqui é o povo da época que Jesus chama. Quando Jesus operou lá as maravilhas. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com tudo pronto. Nós somos gentios. Agora, filhos pela fé em Jesus Cristo. Os gentios foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por obras, é por fé. A fé é aquela que nós falamos aqui, que é um dom. Vamos ler, porque senão o tempo passa e nós não concluímos. E a vós outros que estavas mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Está vendo? É o gentio que está falando aqui. Ó. Incircuncisão da vossa carne vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Todos os mandamentos da lei, todas as ordenanças da lei, ficou aonde? Encravada na cruz. Cravada na cruz. Aquele véu, aquele corpo que estava lá, Jesus, aquela carcaça. As profecias lá do livro de Isaías diz que ele levou nossas enfermidades, levou nossas dores, e aqui ó, levou as ordenanças, levou o escrito da dívida que era contra nós, constava de ordenança para os judeus. Os judeus tinham que praticar os 603 mandamentos. O que é que Cristo fez na cruz? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, quando nós nascemos, já tinha acontecido isso, nós já nascemos santificados, purificados, renovados, andando e vivendo no novo e vivo caminho. Amém, glória a Deus. Mas quando é que nós passamos a andar num novo e vivo caminho, que recebemos as boas novas, que evangelho significa boas novas. Estão pregando aí, não é boas novas não. Sabe uma irmãzinha profetizando condenação para a vida da pessoa? Então, quem está em Cristo, meu querido, nenhuma condenação há. Isto é, se você está andando em espírito, se você estiver andando de conformidade com as obras da carne, aí você vai pagar o pato. Mas teu espírito está salvo, mas tu vai pagar na carne. Porque tudo que nós plantarmos nesse corpo aqui, ó, tudo que esse corpo praticar, que plantar, colherá. Planta milho, milho. Planta inveja, você vai colher inveja. Planta ódio, vai colher ódio. Então, nós estamos vivendo, a lei da graça é o amor. O amor de Jesus Cristo. O varão perfeito, o varão completo, é gerado pela palavra, o amor. Né? Então, vamos concluir aqui agora. Ó. Efésios 2. É a mesma pregação de cada igreja para outra. Muda só algumas coisinhas. 2,15, ó. Aqui vai falar, ó, os gentios estavam fora das alianças, sem Deus no mundo, o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus, sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos o quê? Os dois povos que tem a mensagem
os gentios e os judeus. Dos gentios e os judeus ele formou só um povo, o varão perfeito. Tem até um hino que fala, somos aliança do Senhor, somos um em Cristo. Aquele hino que eu canto aqui fala que nós somos um em Cristo. Né? Então, lendo aqui, ó, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavas longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, falando dos gentios, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, para o Espírito de Deus habitar em você, você tem que ser edificado pela palavra. Como Jesus estava aqui, ele disse, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha. O homem imprudente, insensato, constrói a sua casa na areia. Vem o vento, vem a tempestade, derruba. Nós estamos firmados na rocha. A pedra angular, a pedra da esquina, que os antigos rejeitaram, mas que nós, de bom grado, abraçamos. Oh, glória a Deus. Hoje eu ia cantar uns 3 hinos aqui. Comecei a ensaiar e me emocionei muito, chorei muito, né? Por quê? Porque eu estou passando um período difícil. Eu falei aqui, quando nós nascemos é a maior festa. Quando nós partimos, todo mundo sente a nossa falta. Um ou dois que não gostam da gente, mas a maioria gosta. Né? Eu estou passando um período de luto na minha vida. Fui cantar uns hinos que toca na alma da gente e nem me atrevi a tocar aqui para louvar a Deus, porque nós estamos vivendo num corpo carnal e nós sentimos a emoção e não damos conta de prosseguir. Nós vivemos aqui porque Jesus derramou sua misericórdia lá no Calvário e nos deu força através do seu poder, e o poder dele é a palavra. Viu, meu querido? Então, aqui não tem reteté, aqui não tem emoção da carne, aqui tem o pão da pureza e da verdade. Né? Então, olha aqui. Então, tudo que era da velha aliança, para nós, ficou encravado na cruz. Não é para nós praticar nada do que era da velha aliança. Eu citei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu citei aqui, algumas coisas. Apresentação de criança, dízimo, era da velha aliança. Vamos ver mais aqui. Deixa eu passar aqui para trás aqui, ó. Tem mais, à medida que eu vou lembrando, eu vou... batismo nas águas, da velha aliança. Santa Ceia, que não existe na palavra, era Páscoa judaica. Não é para nós, era da velha aliança. Unção com óleo, era da velha aliança. O pastor hoje, eu andava com um vidrinho de óleo ungindo as pessoas, não adiantava nada. A palavra diz que quem nos ungiu foi Deus. Eu li aqui na palavra, quem nos ungiu foi Deus. Né? Não precisa óleo. Aquilo era para os judeus, porque a lei de Moisés era carnal, era na carne. Eles tinham que fazer e praticar, porque tudo era carnal. Era uma simbologia do que ia acontecer na realidade, que nós estamos vivendo a realidade. A realidade hoje é Cristo. Né? Unção com óleo, imposição de mão, que é a mesma coisa. Põe o óleo e põe a mão. Culto de busca do Espírito Santo, campanha, ir a um monte. Dizer que você é pentecostal. Tudo da lei. Jejum da lei.
da velha aliança, né? Eu falei que nós temos um jejum daqui, mas o nosso Jesus, quem mortifica a nossa carne, é você andando em Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Eu preguei aqui sobre o jejum em 2 partes. Então, meu querido, olha, graças a Deus. Se você não entendeu, tiver alguma dúvida, aí nas redes sociais tem meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo e eu estou com o maior prazer, com a maior alegria de nós estudarmos a palavra junto. Porque quanto mais eu ensino, mais eu tomo conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Quanto mais eu ensino, mais eu cresço em conhecimento. Eu estou ensinando e você está me ensinando também. Eu estou sendo, ao mesmo tempo que eu estou sendo mestre, eu estou aprendendo também contigo. Viu? Porque para Deus, eu não sou maior do que ninguém, nem você é maior do que ninguém. Para Deus, nós somos um em Cristo. Né? Não tem aquele que chega lá na denominação, ó, isso aqui vai sentar aqui que está bem vestido, aquele lá, põe para fora que aquele lá nem não tem dinheiro, está sujo, está fedendo. Deus não te vê dessa forma. Deus te vê por dentro. Deus não te vê pela forma exterior, Ele vê pelo interior, porque o que está dentro de nós é o que Ele colocou dentro de nós. É o nosso Espírito, junto com o Espírito Santo dele. De onde nós viemos, nós vamos voltar para o nosso lar, a nossa mansão celestial, e viver a vida eterna. Amém. Ah, mas a minha denominação, nós estamos esperando a trombeta tocar e Cristo vai voltar. Você vai esperar a vida inteira, querido. Porque foi a teologia que interpretou as coisas e jogou para o futuro. As coisas que ele jogou para o futuro, tudo já aconteceu. Simples. Então viva a tua vida, aproveita a tua vida, que o reino de Deus é aqui nesta terra, não é lá depois que você morrer não, viu? Depois que você morrer, você vai viver a vida eterna com Deus, se você é um escolhido de Deus. Porque não é nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu e nos elegeu. Tem a mensagem lá em Romanos 11. Então, na quarta-feira nós vamos estar aqui falando sobre o dízimo. Mas uma obra que era do Velho Testamento, o dízimo. Quem dá o dízimo hoje, você vai saber na quarta-feira tudo sobre o dízimo. Nós vamos falar sobre o dízimo na quarta-feira e no domingo. Então eu desejo para ti a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje Ele já fez o sacrifício dele e hoje Ele está ressuscitado e vivo dentro de nós. Amém. Graça e paz, meu querido, minha querida.